A Rússia tem mantido quase total controle da península da Crimeia desde 2014, quando anexou à força a região e a reivindicou como sua. Mas a Ucrânia está lutando de volta pouco a pouco, um golpe de cada vez, está enfraquecendo o estrangulamento da Rússia e lentamente, mas com certeza, libertando seu antigo território. E se os relatórios recentes estiverem corretos, o último ataque ucraniano à Crimeia é um dos maiores e mais bem-sucedidos até agora. De acordo com uma postagem na conta oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, no Telegram, as forças ucranianas realizaram um sério ataque a uma base aérea russa durante a noite de 27 de junho até as primeiras horas de 28 de junho. O alvo deles, a base aérea de Kirovsk, situada na extremidade leste da Crimeia. É uma das várias bases aéreas russas na península, com diversas aeronaves e outros equipamentos militares. O post do Serviço de Segurança da Ucrânia detalhou precisamente o ocorrido. Outra operação especial bem-sucedida do Serviço de Segurança da Ucrânia, inimigo Pantsir-E, um sistema de mísseis antiaéreos e 3 helicópteros destruídos. O Serviço de Segurança da Ucrânia desferiu outro golpe doloroso nos ocupantes, desta vez na noite de 27 a 28 de junho. Drones do Serviço Especial Ucraniano atacaram o aeródromo militar de Kirovsk, na Crimeia, temporariamente ocupada. Ataques foram realizados em unidades de aviação, sistemas de defesa aérea, depósitos de munições e UAVs de reconhecimento e ataque inimigos. A postagem não fornece muitos detalhes sobre como o ataque foi realizado. No entanto, várias fontes de notícias sugerem que a Ucrânia contou mais uma vez com seu crescente domínio da guerra de drones para este ataque específico. Aproveitando a escuridão para aumentar suas chances de sucesso, a postagem seguiu listando as perdas russas. Os dados indicam a destruição de helicópteros multiuso e de ataque Mi-8, Mi-26 e Mi-28, bem como o sistema de mísseis e canhões antiaéreos autopropulsados Pantsir S-1. O Mi-8 é o helicóptero mais produzido do mundo, com milhares de unidades em uso em vários países. É muito confiável e eficiente para transportar tropas e suprimentos do ponto A para o ponto B. E estima-se que cada unidade custe entre 10 a 15 milhões de dólares. O Mi-26 é um helicóptero de transporte de carga pesada, o maior do seu tipo a entrar em produção em série, e tem sido usado pelo exército russo por décadas. Graças ao seu enorme tamanho, é muito valioso na guerra, pois pode transportar peças grandes e excepcionalmente pesadas de equipamento por longas distâncias, incluindo sistemas móveis de mísseis balísticos e transportadores blindados de pessoal. Cada um vale cerca de 27 milhões de dólares. O Mi-28, ou helicóptero Havok, é um helicóptero de ataque anti-blindagem. Equipado com autocanhões e mísseis, tem o poder de causar sérios danos a alvos terrestres e aéreos. E até tem a capacidade de transportar e implantar bombas aéreas de 1000 libras que poderiam eliminar edifícios inteiros e partes da infraestrutura do mapa. Cada unidade custa cerca de 18 milhões de dólares. O alvo final do ataque da Ucrânia foi o sistema de mísseis Pantsir S-1, também conhecido como SA-22 Greyhound. A Rússia usou esses sistemas em várias ocasiões e em diversos locais estratégicos durante o curso da guerra. Até o momento, alguns deles foram implantados perto de locais importantes de Moscou, como o próprio Kremlin e o Ministério da Defesa, para proteção contra possíveis ataques de mísseis. Putin até tem um perto de sua casa em Sochi, o que mostra o quanto a Rússia depende desse equipamento em particular. E cada unidade custa cerca de 14 milhões de dólares. No total, então, a Ucrânia pode ter causado até, ou talvez até mais do que 70 milhões de dólares em danos neste ataque de drone. Mais uma vez provando sua notável capacidade de eliminar alvos de alto valor, tanto em solo russo quanto em territórios ocupados, como a Crimeia. Além disso, segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, o ataque ainda estava em andamento. Durante a noite, ocorreu uma detonação secundária no aeródromo inimigo. Não há mais detalhes sobre o nível de dano causado por essa detonação secundária. De qualquer forma, este foi claramente um ataque altamente bem-sucedido, perfeitamente planejado e executado sem piedade.
para adicionar à lista de sucessos ucranianos em 2025 até agora. E é particularmente importante para o povo da Ucrânia ver e ouvir sobre sucessos como este na Crimeia, já que a região representa tanto para eles. Enquanto muitas pessoas ao redor do mundo tendem a ver 2022 como a guerra Rússia-Ucrânia começou quase uma década antes, em 2014. Quando o presidente Putin enviou soldados para a Crimeia para assumir o controle da península à força, as tropas das forças especiais tomaram prédios do governo, bloquearam bases militares e barraram a entrada na península a partir da Ucrânia. Pegando os locais de surpresa, a Rússia, então, instalou seu próprio governo fantoche na região, realizando um chamado referendo para determinar seu futuro. Relatórios russos indicam que quase 97% da população votou para se juntar à Rússia no referendo. Entretanto, é importante observar que manter o status quo e deixar a Crimeia como estava nem era uma opção considerada. Além disso, dada a história de mentiras e propaganda da Rússia, muitos líderes e pessoas ao redor do mundo não acreditam nos números relatados. E o referendo foi declarado não apenas ilegal sob a Constituição da Ucrânia, mas também inválido aos olhos da OTAN. Apesar disso, a Rússia não renunciou ao controle da região. E Putin afirmou repetidamente que pertence à Rússia e não será devolvido. Até recentemente, o presidente russo afirmou ousadamente que toda a Ucrânia deveria pertencer à Rússia. Vangloriando-se, eu já disse antes, russos e ucranianos são um só povo. Nesse sentido, toda a Ucrânia é nossa. Há uma regra antiga que onde quer que um soldado russo coloque o pé, isso é nosso. Para agravar a situação da Ucrânia, o exército russo tem usado a Crimeia como uma base estratégica crucial durante sua invasão em larga escala do país. Ele moveu tropas e veículos para a península através da enorme ponte de Kerch, que conecta a Crimeia à Rússia, e empurrando-os para o norte, para tomar grandes áreas de território nas regiões ucranianas de Kherson e Zaporizhia. O povo ucraniano sofreu não só com a perda da Crimeia, mas também ao ver a Rússia usar o território contra eles. E essa é uma das grandes razões pelas quais as forças armadas da Ucrânia veem a Crimeia como um alvo-chave desde que a invasão começou. Mesmo lutando em outras frentes em áreas como Donetsk e Luhansk, os ucranianos sempre mantiveram a Crimeia em mente e, de vez em quando, conseguiram encontrar tempo e recursos suficientes para lançar ataques estratégicos na península, focando em marcos logísticos importantes e peças de infraestrutura como a ponte de Kerch, por exemplo. Com um total de 12 milhas, ou 19 quilômetros, esta é a ponte mais longa já construída pela Rússia e custou cerca de 3 bilhões e 700 milhões para ser montada. É uma notável façanha de engenharia e um dos feitos que mais orgulham o presidente Putin. Como permite o transporte relativamente rápido e conveniente de pessoas, cargas e mais da Rússia para a Crimeia e vice-versa, também se provou incrivelmente vital para a Rússia durante a guerra. Do lado ucraniano, no entanto, a ponte é vista como um símbolo feio da agressão e opressão russa. Com um ex-major-general ucraniano das Forças Armadas da Ucrânia, Dmitry Marchenko, chamando-o de alvo viável e primário já em junho 2022. A ponte do Estreito de Kerch é o principal alvo das Forças Armadas ucranianas. Isso não é um segredo, nem para o exército deles, nem para o nosso, nem para os civis deles, nem para os nossos. Desde então, a Ucrânia lançou pelo menos 3 ataques bem-sucedidos à ponte. Um ataque em 2022, outro em 2023 e um terceiro recente, em junho de 2025. Os ataques de 2022 e 2023 envolveram explosões que causaram o colapso de partes da estrutura, deixando-a inativa por meses a fio. O ataque de 2025, por outro lado, envolveu o uso de explosivos subaquáticos e talvez até drones subaquáticos para atingir os suportes da ponte, mergulhando a ponte mais uma vez em um estado de emergência. A cidade portuária do Mar Negro de Sevastopol, que também acontece de ser a maior cidade da Crimeia, também tem sido um alvo recorrente para as forças armadas ucranianas. Drones foram relatados nos céus da cidade já em julho de 2022.
E no final de outubro daquele ano, a Ucrânia atingiu com sucesso a base naval de Sevastopol, usando uma mistura de drones aéreos e veículos de superfície não tripulados. Plumas de fumaça preta foram vistas sobre a cidade, e explosões ecoaram, com o navio almirante russo, Almirante Makarov, sofrendo danos sérios. Em várias outras ocasiões desde então, explosões abalaram o porto do Mar Negro, com a Ucrânia relatando dezenas de baixas russas e danos impressionantes a ativos-chave da Rússia, como navios de guerra e até um submarino. A Ucrânia disparou mísseis contra Sevastopol, destacando-se a Operação Armadilha de Caranguejo em setembro de 2023, em que as Forças Armadas ucranianas implantaram mísseis de cruzeiro Storm Shadow, causando danos massivos ao prédio da sede da Frota do Mar Negro russa e causando mais de 100 baixas. O dano foi tão grande que a Rússia até teve que fechar e demolir sua sede. As bases aéreas da Crimeia também foram alvo repetido das forças ucranianas, com cada ataque bem-sucedido representando uma desintegração gradual da máquina de guerra russa na península. As bases aéreas de Saki, Belbek e Jankoy sofreram os efeitos dos ataques de drones e mísseis ucranianos. Saki foi abalada em agosto de 2022, com 7 aviões explodidos e mais 3 danificados. Equipamentos russos valiosos foram danificados em um ataque de mísseis em Jankoy em abril de 2024, com explosões e fogo se espalhando pela base. Um mês depois, Belbek sentiu o calor. Com os mísseis da Ucrânia supostamente destruindo 2 caças MiG-31, cada um valendo mais de 30 milhões de dólares. Além do sistema de mísseis e depósito de combustível, há também depósitos de munição, instalações de petróleo e outros centros logísticos na península. De 2022 até os dias atuais, houve uma longa lista de ataques relatados a esses tipos de alvos. Em março de 2023, o Ministério da Defesa da Ucrânia revelou que um lote de mísseis de cruzeiro russos, KN, foi destruído durante transporte por trem na península da Crimeia. Ou em outubro de 2024, quando a Ucrânia realizou outro ataque de drone bem-sucedido em um depósito de combustível na área de Feodosia, causando grandes incêndios e explosões. Mesmo quando a Rússia instalou caros sistemas de defesa aérea na Crimeia para defender suas bases e depósitos contra esses tipos de ataques, eles também foram eliminados pela Ucrânia. Em agosto de 2023, o exército ucraniano eliminou um sistema de mísseis russo S-400, usando um de seus mísseis Neptune, fabricados internamente. Meses depois, outro sistema de defesa aérea foi danificado quando a Ucrânia disparou mísseis ATACMS, fabricados nos Estados Unidos da América, na Crimeia. Tudo isso se liga à estratégia ucraniana mais ampla, que envolve um foco intenso em alvos russos de alto valor e peças de infraestrutura. Seja na Crimeia, em outras áreas ocupadas da Ucrânia, ou em solo russo em regiões como Kursk, as forças armadas ucranianas têm, repetidamente, se concentrado em identificar os tipos de alvos que causarão o maior golpe no exército russo. Depósitos de óleo de máquina, fábricas, instalações de energia, ferrovias, pontes, bases aéreas, etc. Estes são os tipos de alvos que a Ucrânia tende a atacar. E é fácil entender o porquê, pois os benefícios são inúmeros. Esses alvos costumam ser de alto valor. Então, mesmo usando drones relativamente baratos, como os usados na operação, ataques cibernéticos da Ucrânia, como o Teia de Aranha, podem causar prejuízos de milhões a bilhões de dólares em seus maiores e mais bem-sucedidos golpes. Tudo isso tem um grande impacto na economia russa, que já se encontra em uma situação perigosa. Chefes de bancos russos e o ministro das Finanças alertaram recentemente sobre uma recessão nacional. A Ucrânia também tende a demonstrar um uso incrivelmente custo-efetivo do equipamento à sua disposição nesses tipos de ataques. Números recentes compartilhados pelo comandante-em-chefe da Ucrânia, Oleksandr Sersky, revelam que o país causou um dano estimado em 10 bilhões de dólares à Rússia apenas em ataques de drones. Ainda mais impressionante, a Ucrânia gastou apenas $1 do seu próprio dinheiro para cada $5 de dano causado à Rússia. Isso é uma proporção de 15 para 1 a favor das forças armadas ucranianas.
Outra grande razão por trás da seleção cuidadosa de alvos da Ucrânia é que esses locais geralmente desempenham papéis cruciais no abastecimento e manutenção do esforço de guerra russo. Bases aéreas, por exemplo, abrigam valiosos jatos, helicópteros, enxames de drones e sistemas de mísseis que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. Depósitos de petróleo abastecem veículos, fábricas produzem peças cruciais para hardware militar. Pontes e ferrovias conectam cidades e regiões na Rússia e Ucrânia, permitindo o rápido transporte de munição, armas e outros suprimentos para as frentes de batalha. Toda vez que a Ucrânia destrói ou danifica um alvo como este, pode criar inúmeros problemas para a Rússia, enfraquecendo sua posição militar, causando caos e interrupções atrás das linhas inimigas, e forçando os comandantes russos a repensar, reajustar e adaptar seus planos de acordo. Para a Ucrânia, é tudo uma questão de causar tantos problemas para a Rússia quanto possível, em tantos lugares diferentes quanto possível. Não apenas na frente, mas também em território inimigo, pois isso aumenta a pressão sobre Putin e dificulta ele conseguir o que quer. Como o próprio Serviço de Segurança da Ucrânia explica, o Serviço de Segurança da Ucrânia está trabalhando sistematicamente para reduzir as capacidades da Federação Russa de realizar ataques aéreos e bombardeios no território da Ucrânia. Os ocupantes devem perceber que seus caros equipamentos militares e munições não estão protegidos em lugar algum, nem na linha de frente, nem em territórios temporariamente ocupados, nem na retaguarda profunda do inimigo. E os efeitos desses ataques estão sendo realmente sentidos dentro do Kremlin e por toda a Rússia. Não só a economia está desmoronando, mas o país também recentemente ultrapassou o triste marco de mais de 1 milhão de baixas, com inúmeras mães, pais, filhos, filhas e esposas russas lamentando a perda de seus maridos. As taxas de ganho territorial da Rússia em muitas regiões são extremamente lentas, com alguns especialistas sugerindo que o país levaria décadas para alcançar seus objetivos e vencer a guerra. Vários relatórios também surgiram afirmando que o país está ficando sem equipamentos, incluindo armas, munições, tanques e outros veículos importantes. Um golpe de cada vez, os esforços da Ucrânia estão se somando. E mesmo enquanto o país prioriza batalhas de linha de frente mais ferozes em áreas como Sumy e Kharkiv, ainda quer claramente manter a pressão na Crimeia. O último ataque segue um golpe ainda maior ocorrido entre 2 e 3 de maio. Esse ataque, dito ser um dos maiores ataques ucranianos já realizados na Crimeia, envolveu o uso de mais de 250 drones de ataque, um enxame de drones de superfície e cerca de 12 mísseis, incluindo Storm Shadows e Neptunes. O alvo foi tanto a Crimeia quanto a área costeira russa, próxima de Krasnodar Krai. Muitos drones foram abatidos, mas alguns parecem ter atingido seu alvo. Vários incêndios e explosões foram registrados em diferentes locais da península, como as bases aéreas de Saki e Jankoy. E dados da NASA mostraram vários locais militares em chamas após o ataque. Além disso, um drone de superfície abateu um jato russo Su-30SM, usando um míssil Sidewinder dos Estados Unidos da América. Isso, por si só, foi uma vitória notável e um marco importante, sendo o primeiro exemplo registrado de um jato abatido por um drone de superfície. Com esse ataque ocorrendo em maio e o mais recente em junho, parece que a Ucrânia é mais do que capaz de lançar grandes ataques à Crimeia, além de muitos outros alvos, pelo menos uma vez por mês. Simplesmente resta ver como e onde eles atacarão a seguir. E quanto dano será causado quando isso acontecer. Isso deve assustar Putin, que está desesperado para manter seu controle sobre a península da Crimeia. Mesmo com os ataques impressionantes, é altamente improvável que a Ucrânia retome o controle na Crimeia em breve. Lutando em várias frentes, não pode dedicar muito tempo ou recursos à península. Além disso, grandes áreas de terra ocupadas em Kherson e Zaporizhia essencialmente fornecem à Rússia uma zona tampão entre a Crimeia e a Ucrânia continental. Porém, com os ataques bem-sucedidos na região, a Ucrânia envia uma mensagem clara aos russos, mostrando que eles não devem se sentir confortáveis ou em casa na Crimeia, pois não é a terra deles.
e a Ucrânia não vai parar de lutar para recuperá-la. Putin expressou um forte desejo de manter o controle da região em qualquer futuro acordo de paz ou cessar-fogo com a Ucrânia. Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se opõe fortemente a essa visão e não vai simplesmente ceder partes inteiras de seu país para um invasor agressivo. Em vez disso, se a Ucrânia conseguir manter a pressão, não apenas na Crimeia, mas também em outras frentes e no território russo, então pode ser Putin quem acaba recuando. E talvez um dia a Crimeia possa finalmente ser libertada de uma vez por todas. Conheça mais sobre o recente e contínuo sucesso militar da Ucrânia em nosso olhar aprofundado sobre seu uso inovador e estratégico de drones na guerra. Ou veja nosso relatório recente sobre a crise na Força Aérea Russa. E inscreva-se em um canal de notícias confiável para atualizações regulares e informativas sobre o conflito Rússia-Ucrânia e outros eventos importantes ao redor do mundo.